Olá, está no ar mais um Saber Direito Profissão, o programa que te ajuda a entender as diversas áreas do direito e as possibilidades no mercado de trabalho. Nesta semana, o curso foi sobre direito de trânsito. Quem ensinou tudo pra gente foi o professor Paulo André, que hoje eu recebo aqui para um bate-papo. Tudo bem, professor? Tudo bem, graças Já a peço Deus. desculpa aí pela minha voz, estou um pouco gripada, mas vamos continuar aqui o bate-papo. Bom, queria saber primeiro de onde que você vem? Bom, eu sou de Vitória, Espírito Santo, sou capixaba, com muito orgulho. É um prazer imenso estar aqui toda essa semana fazendo esse curso, ministrando essas aulas e batendo esse papo aqui no STF. Professor, e me conta como o direito entrou na sua vida. Bom, não foi certamente por influência familiar. Eu não tenho, na verdade, uma explicação bem direta para dar sobre isso. Simplesmente aconteceu. Sou de uma família onde meu pai ele é policial militar, minha mãe é professora, e acabou que o direito teve um encontro na minha vida e assim tudo fluiu. Foi a primeira opção no vestibular e aí seguiu. Sim, desde criança, na verdade, eu sempre fui apaixonado por aqueles filmes onde você via aquele tribunal, que não é bem assim que acontece no Brasil, mas acabou despertando em mim uma paixão e eu tinha certeza que era essa a carreira que eu queria seguir. E a especialidade em trânsito, professor, por que você escolheu? Porque não é uma especialidade assim muito comum, né? Exatamente. O direito de trânsito, e ele foi uma das maiores coincidências que aconteceram comigo, porque eu sempre quis a carreira pública, na verdade, e estudava muito para todos os concursos que apareciam, como a maioria das pessoas fazem enquanto está na faculdade. E várias provas que eu fiz, uma delas lá em 2010 foi no Detran. E quando eu me inscrevi, inclusive, para fazer a prova do Detran, eu já criei assim, fiquei um pouco surpreso, porque quando eu fui estudar, percebi que eu não tinha tido essa matéria na faculdade, eu não achei muitos materiais para estudar. Passei no concurso, fui chamado, e lá, quando eu comecei a trabalhar, eu vi um mundo inteiro do direito que eu não conhecia. Importante a gente dizer isso. Hoje ainda nas faculdades, essa matéria não está na grade curricular, não é obrigatório? Não, hoje é muito difícil você encontrar qualquer curso de direito que tenha o direito de trânsito, até mesmo como uma opção. Não tem. Você acha uma falha, professor? Com certeza, porque de todas as áreas do direito que existem, todas são importantes, certamente o direito de trânsito é a matéria que todo mundo tem contato, basta você sair na rua. É verdade. E como é que é esse dia a dia no Detran? Hoje você é servidor público, então, trabalha no órgão, diretamente, né, nessa área. Sim. Como é que é esse dia a dia? É muito interessante, porque quando você vai para a carreira pública, especificamente no Detran, você começa a ter esse contato muito profundo com o direito de trânsito e você é obrigado a aprender até na marra o direito de trânsito. É uma questão interessante, porque a gente lá, os advogados, geralmente não trabalham apenas nos processos judiciais, mas nós também estamos imbuídos, muitas vezes, de atuar na Jaris, que são os órgãos recursais, os recursos de multa que todo mundo conhece. Então, além da esfera judicial, também estamos na administrativa. E nós temos muitos desafios todos os dias. Por exemplo, todos os dias a frota do Brasil aumenta. Nós temos mais condutores cada vez mais. E a quantidade de advogados, ela não cresce na mesma proporção. Então você imagina a quantidade de processos, quantidade de leads que nós temos, e todo dia isso aumenta, e a quantidade de advogados não. O que mostra aí realmente a importância do direito de trânsito, esse debate social, a inclusão dele nas faculdades e também que o próprio poder público preste mais atenção nesses advogados. Professor, e ainda falando nesse assunto, a gente perguntou aos internautas, os seguidores da TV Justiça no Twitter, qual que era o tema, então, que não podia faltar nessa nossa conversa de hoje. Vamos ver, então, o resultado. As opções eram álcool e direção, suspensão da CNH, o papel do Detran e também recurso de multas. Então, recurso de multas ficou aí com 39% na nossa enquete. O pessoal quer saber, então, como é que recorre, né, de multas, professor. Qual que é o direito, então, do motorista? Quando que a gente pode recorrer quando leva uma multa? Perfeito. Bom, primeiro que essa pergunta, a questão do recurso em si, ela foi muito abordada nas aulas do Saber Direito. Em todas as aulas eu sempre pontuei bastante sobre isso. Mas fazendo um apanhado geral aqui interessante, pensamos o seguinte: quando a pessoa ela é autuada, que é diferente de ser multada, e muitas pessoas confundem isso. Vamos esclarecer qual a diferença, Sim. então. Quando, vamos dizer, você está em um local proibido de estacionar, está lá proibido, e vai um agente público e faz a anotação. Muitas pessoas falam, acabei de ser multado.
Não, não foi multado. Aquilo é uma autuação. Por quê? A autuação significa que houve um flagrante de uma suposta infração, teve uma anotação, aquilo ali vai para o órgão de trânsito, por exemplo, pode ser o DETRAN, vai ser feita a análise daquele auto. Se a autoridade de trânsito, o diretor do DETRAN, por exemplo, entender que está tudo certo, aí ele vai mandar uma carta para a casa do proprietário. E ainda não é multa. Esse proprietário, então, de posse daquela carta chamada notificação de autuação, ele vai poder fazer indicação de condutor, se for o caso, ele pode fazer uma defesa ou, às vezes, um pedido de advertência por escrito. Ele pode fazer qualquer uma dessas situações. Vamos dizer que ele faça, então, uma defesa. É a primeira defesa que ele tem, chamado recurso de multa. Ele vai falar, olha, não aconteceu desse jeito, o auto está errado, etc. E precisa de provas para isso? Essa é uma das dúvidas, né, professor? Precisa, por exemplo, de uma foto do local? Como é que a gente pode se defender nesses casos? Depende do caso. Por exemplo, se a autuação for ter passado no sinal vermelho, só que eu não estava lá, meu carro não estava naquela situação. Pode ter sido uma clonagem, pode ter sido uma foto mal tirada. Então, eu vou poder comprovar, por exemplo, com um ticket de estacionamento, uma gravação de um local, que naquele dia, naquele momento, o meu veículo estava em outro lugar. Então, eu posso fazer esse tipo de prova. Mas também, quando a gente faz recurso, você tem que analisar que não é apenas o fato em si. Às vezes, o fato pode ter ocorrido, mas tem um erro no auto de infração de trânsito, que é um ato administrativo cheio de formalidades. Se tiver um erro ali, ainda que a infração tenha sido cometida, e a pessoa souber atacar aquilo ali, e a autoridade de trânsito vê que tem um erro, ela vai realmente ali arquivar aquele auto. Então você tem, depois dessa defesa, esse julgamento. Se a autoridade de trânsito pegou aquela defesa e falou, não, eu não acho que você está certo, acho que foi isso que aconteceu mesmo. Agora ela manda uma segunda carta. Essa segunda carta, chamada notificação de penalidade, ela vem com um boleto para pagamento. Que aí já é a multa? Que é a multa. Só agora que gerou uma multa de trânsito. E quando chega essa segunda carta com o boleto, aí sim nós podemos entrar com recurso também, que é o recurso para jari. Então é uma segunda instância do recurso? É um segundo recurso. E depois desse julgamento feito pela jari, você ainda pode entrar com mais um recurso. Você pode entrar com recurso ao CETRAN ou contra a Andif no Distrito Federal, em outras situações. Você está falando as siglas aí, tudo são setores do... Sim, setores do Sistema Nacional de Trânsito. Todos nós abordamos também nas aulas. Certo? Então, o Conselho Estadual de Trânsito do Distrito Federal, Conselho Nacional de Trânsito, dependendo do caso, vai ser direcionado para um ou para outro. Ou seja, existe muito bem aí a ampla defesa, muito bem caracterizada no direito de trânsito. O problema, agora eu vou trazer um pouco a minha experiência como advogado do DETRAN, é que as pessoas elas não sabem como fazer esse recurso. Elas não sabem a técnica processual, a argumentação, não conhecem as peculiaridades do direito. Por isso que esse curso que nós acabamos de fazer é tão importante, quando eu falo de todo o processo administrativo de trânsito e falo dali as peculiaridades que nós temos. A partir dali, a pessoa vai saber identificar erros formais, erros materiais, pegar essas informações, apresentar no recurso e aí sim conseguir êxito na sua defesa. Entendi. Bom, vamos para o segundo tópico então, porque com o segundo lugar a gente teve álcool e direção. Recentemente a gente teve uma mudança também nessas regras, né, professor? E o que está valendo? Quando então que o motorista não pode ingerir nem 0,000, não tem aquele cálculo, né, que é feito pelo DETRAN, nada é permitido? Exatamente. Nós estamos hoje sob a égide da lei seca, tolerância zero. E realmente a ideia é essa. Até porque nós sabemos que os organismos das pessoas são diferentes. A quantidade de álcool que uma pessoa ingere para outra vai fazer uma diferença. Não tem como você dimensionar um a um. Por isso que nós tratamos da lei seca. Geralmente, 1,5 copo de cerveja já é suficiente para acusar no bafômetro. Então, hoje em dia, quando a pessoa vai beber, ela realmente não pode dirigir de maneira nenhuma. Mas vamos dizer que mesmo assim ela assuma essa responsabilidade de uma forma equivocada. O que isso pode acontecer? Duas situações. Se ela for parada na blitz, ela vai ser, por exemplo, convidada a se submeter ao teste do etilômetro, que nós conhecemos como bafômetro. Se ela soprar o bafômetro e acusar que ela bebeu, ela vai ter ali a consequência de 12 meses sem dirigir, quase R$3.000 de multa, vai ter que fazer um curso de reciclagem, dependendo uma prova depois, para só depois voltar a dirigir. Mas ela também pode se recusar, é um direito dela. Se eu não quero me submeter ao etilômetro, eu não quero me submeter a nada disso.
Por isso, que é um direito, o Congresso Nacional alterou o CTB e colocou uma nova regra. Essa regra fala o seguinte: é infração de trânsito simplesmente se recusar a se submeter ao etilômetro. Então, eu posso exercer o meu direito de me recusar. Mas eu já estou cometendo uma infração. Mas existe uma infração, hoje prevista no artigo 165A do nosso Código, que fala aquela pessoa que se recusar. Você pode estar sem sinal de embriaguez. Aquela pessoa que se recusar, a ela serão submetidas todas as outras penalidades de quem soprou e acusou ali, sim, a ingestão do álcool. Professor, e quando a pessoa bebe demais, além da infração, ela pode estar cometendo um crime? Sim. É comum, infelizmente, a gente vê muito nas redes sociais, vídeos que viralizam de pessoas que na hora de soprar o bafômetro, bebem o bafômetro, cantam no bafômetro, não conseguem ficar em pé, ou seja, estão numa situação deplorável. A infração foi cometida? Obviamente. Mas nessa situação, além da infração administrativa, a gente sai do âmbito administrativo e vai para o penal. E nessa situação ela está cometendo crime também de dirigir sob influência de álcool. E veja que hoje em dia, não é necessário que ela sopre o bafômetro para que fique caracterizado o crime. O próprio policial militar, o agente de trânsito que está ali, ele verificando que ela tem sinais notórios de embriaguez, como olhos vermelhos, fala alterada, odor de álcool no hálito, não sabe onde está, tudo isso ele coloca isso, atesta e encaminha para a polícia, pois ali ela já vai estar sendo enquadrada também no crime de dirigir sob efeito de álcool. Bacana. Professor, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar da sua atuação na Comissão de Trânsito da OAB lá do Espírito Santo, né? Essa comissão, ela atua em qual sentido? A comissão da OAB, ela tem hoje Pode voltar um pouquinho? Pode, a comissão da pode voltar da resposta. Tá. A comissão da OAB hoje ela tem um desafio muito grande. O desafio é conseguir aumentar o nível de profissionalização do direito de trânsito. Por quê? Porque por muito tempo o direito de trânsito ele foi visto como alguma coisa parecida com direito. Tanto é que as faculdades, como nós falamos no começo, nem levavam muita ideia sobre isso. Qualquer um podia fazer o recurso, por isso que a pecha de que não adianta recorrer, porque sempre vai perder, pegou, porque eram feitos recursos de qualquer maneira, modelos da internet, de pessoas que não sabem o que estão fazendo, e como não precisa de advogado, nesse caso, para você fazer o recurso administrativo, as pessoas colocam qualquer coisa, e sempre são indeferidos, porque não tem sentido nenhum. Então, a OAB, ela vem agora, em vários estados, também no Espírito Santo, exigindo uma profissionalização. Não apenas, por exemplo, no ensino, mas também nos órgãos de trânsito. Por quê? Porque nós precisamos ter, isso a nível de Brasil, nós precisamos ter pessoas que estejam lá para julgar, mas que sejam capacitadas. Nós precisamos ter pessoas que saibam o que estão fazendo, que entendam o processo. Não adianta nada você estar coberto de razão no seu recurso, você fazer um recurso perfeito e na hora que vão julgar, a pessoa não sabe sequer do que você está falando, porque ela mesma não sabe o que está fazendo lá. Então a OAB ela vem nesse sentido, ela vem fazer esse confronto para melhorar tanto da parte da sociedade, com mais informação, mas também da administração pública, exigindo melhores resultados, como o princípio da eficiência tão consagrado na Constituição Federal. Tá certo. Professor, vamos fazer uma pausa então rapidinho? Sim. Bom, a gente vai agora para um rápido intervalo, daqui a pouco tem mais bate-papo no Saber Direito, não saia daí. Estamos de volta, hoje aqui com o professor Paulo André, especialista em Direito de Trânsito. Professor, a gente recebeu algumas perguntas via WhatsApp de alunos de todo o Brasil. E a gente selecionou duas para que você tire a dúvida desses alunos. Uma é sua conterrânea, vem lá do Espírito Santo. Legal. Vamos conferir? Sim. Professor, eu gostaria de saber quais os maiores desafios enfrentados na sua carreira como advogado especialista em Direito de Trânsito. Professor, o que a gente pode responder então para ela? Olha, certamente o maior desafio que eu tenho hoje, eu e vários dos meus colegas, como advogado especialista de trânsito, e aqui eu estou falando mais do lado da administração pública, é a falta de conhecimento dessa área por parte, inclusive, dos magistrados. É mesmo? Toda vez que a gente vai fazer uma audiência de instrução, por exemplo, a gente está ali, faz a audiência e tira dúvidas. Seja do advogado da outra parte, que tem uma dúvida de outro caso, ou que aconteceu com ele ou com o familiar, ou às vezes mesmo do juiz,
que tem alguma dificuldade, alguma dúvida em relação a certo procedimento. É sempre o que eu falo, né? Tem muitas pessoas que sequer sabem que o Código de Trânsito está dentro do vade-mecum, porque nunca pararam para ver. E só quando pegam um caso concreto, seja às vezes na magistratura, hoje já está mudando, claro, mas também na advocacia, quando chega um cliente, por exemplo, para um advogado que nunca fez aquilo, ele pega aquela causa, ele não sabe para onde ele vai, porque ele olha, eu vou procurar no Código de Trânsito. Mas eu estou vendo que tem resoluções. Mas tem portarias. E aí começa a fazer tudo isso com argumentações que na hora da gente fazer a contestação, por exemplo, a gente vê o despreparo, às vezes, dos nossos colegas pela falta de informação acadêmica. E na hora, inclusive, de despachar com o juiz, na hora de fazer um recurso, a gente vê que conceitos básicos também são trocados ou são utilizados de forma equivocada também no Poder Judiciário. Então, essa, certamente, hoje ainda esse é um dos maiores desafios que nós enfrentamos. A gente pode chegar à conclusão, então, professor, que é uma boa área para o mercado de trabalho, já que não está inflado como o direito penal, que a gente vê, direito de família, que são as opções bem comuns, né, hoje em dia. Certamente. Uma pergunta que eu sempre faço para os meus alunos ou para quem pergunta sobre o mercado é o seguinte, eu tenho certeza que eu convenço quase todo mundo com isso. Eu falo, olha, se você está na faculdade ou se você já é advogado, pensa por um momento quantos advogados especializados em direito penal você conhece, em direito consumidor, em direito trabalhista. Você vai pensar em vários. Agora, pensa quantos advogados especializados em direito de trânsito você conhece. Geralmente ninguém conhece ninguém. E aí eu falo, olha, se você conhece tantas pessoas já de outros ramos, quer dizer que cada vez mais os honorários vão diminuir. Por outro lado, se você tem um mercado como direito de trânsito, que você não conhece ninguém, imagina quão fácil, entre aspas, vai ser você se posicionar nesse mercado. E as pessoas realmente estão atentando para isso. E as que estão se especializando em direito de trânsito estão conseguindo evoluir profissionalmente de uma forma muito rápida, especificamente pela falta de concorrência e pela quantidade de clientes que você tem no Brasil. Ia te perguntar isso, você fala da parte pública, mas e o mercado privado? Sim, o mercado privado, ele é gigantesco. Basta você, por exemplo, como advogado, estar numa roda de conversa entre amigos ou família, falando sobre qualquer coisa de direito de trânsito. Eu duvido que não vai ter ninguém falando assim, eu fui multado, eu estou suspenso, e dali você já vai ver a quantidade de pessoas que você tem. Fora isso, basta você sair de manhã na sua rua e você vai ver cada carro daquele passando, cada pessoa daquela ali é um potencial cliente que você tem. Você tem muita demanda e poucos advogados especializados. Vamos conferir agora, professor, quais são as outras possibilidades para quem se especializa nessa área, então. Carreira em Direito Administrativo. O direito administrativo rege as atividades do ponto de vista jurídico na administração pública. Quem buscar essa área vai lidar com assuntos como estrutura e controle da administração pública, licitações, contratos, parcerias, dentre outros. As opções de mercado de trabalho estão nos escritórios de advocacia, nas grandes empresas, na administração pública e nas universidades. Nesse caso, mestrado e doutorado geralmente são requisitos. O ingresso nessas profissões depende da experiência, de um bom currículo e, no caso de serviço público, de passar em concurso, que tem no direito administrativo uma disciplina exigida em cargos de nível superior. A remuneração depende da experiência, mas, em média, o ganho mensal inicial passa de R$ 3.300. Professor, além disso tudo que a gente viu, dar aula também é algo bem comum nessa área, não é isso? Você é professor de cursinho, me conta um pouco dessa área acadêmica. Sim, a área acadêmica ela também entrou na minha vida em virtude de necessidades que eu vi muito práticas. Eu comecei dando aula de direito administrativo, porque eu sempre gostei dessa matéria. E o direito administrativo ele acabou me levando ao processo de trânsito, por ter muita parte ligada ali aos dois tipos de processo. E quando eu comecei a ministrar esse tipo de aula, comecei a tirar dúvidas de colegas, dúvidas de pessoas mais chegadas a mim, e aí surgiu uma oportunidade de eu dar aula em um cursinho sobre legislação de trânsito, porque teria um curso do Detran, ou da Guarda Municipal, ou da PRF. Eu falei assim, você quer dar aula de legislação de trânsito?
Falei, claro, a gente já está estudando sobre isso, a gente dá aula também. E essa matéria é sempre recorrente, professor, nessas provas de concurso? Ela é sempre recorrente. Provas da PRF, do DETRAN, do DR, Guarda Municipal, sempre vai ter a exigência da legislação de trânsito. E aí você tem, por um lado, na questão acadêmica e profissional, você tem sempre essa possibilidade de dar aula, e assim como não tem muitos profissionais do direito, advogados, especializados em direito de trânsito, você não tem tantos professores assim também, como você tem nas outras áreas, na legislação de trânsito. Então, não é muito incomum sermos convidados para ir em outros estados da federação para dar aula, especificamente também pela falta de profissionais dando esse tipo de matéria em todos os estados. Eu vi que você também é palestrante e escritor, professor? Sim, recentemente eu escrevi um livro voltado para concurso público, que é de legislação de trânsito. Fora isso, nós temos vários artigos também na internet e sempre estamos escrevendo alguma coisa voltados aí para legislação de trânsito e especificamente processo administrativo de trânsito, que tem sido a grande falha que eu tenho visto dentro do direito. Professor, e ainda nessa área acadêmica tem uma pergunta, dessa vez de um estudante lá de São Paulo, que quer saber um pouquinho mais dessa área. Vamos conferir? Sim. Eu gostaria que o senhor explanasse para nós, alunos em desenvolvimento, o caminho mais adequado para nos tornarmos professores do futuro. Como podemos plantar essa semente, ainda no âmbito docente, de forma proveitosa, tendo em vista que o amadurecimento da área de atuação escolhida pelo aluno do direito demanda um tempo razoável? Professor, o que responder para ele então? Difícil essa pergunta, né? Sim. A questão de você dar aula, eu tenho certeza que ela é uma vocação. Nem sempre você vai ganhar bem, nem sempre você vai ser reconhecido, às vezes muito criticado. Mas pode ter certeza que se você quiser ser professor, tem que ser primeiro por paixão. Eu sempre digo que se você quiser dar aula, você tem que pensar antes de mais nada, não no conhecimento que você tem ali adquirido, mas se você vai conseguir passar esse conhecimento para o aluno. E de que forma, né? De Porque que hoje em dia também é difícil você pegar a atenção do aluno, né? Exatamente. Hoje em dia, não basta, com a quantidade de informação que você tem, com a internet, com a possibilidade de ser comparado, principalmente, não basta você ter muito conteúdo e não saber passar. O professor, eu acredito, o professor por excelência é aquele que de forma simples consegue passar a mesma informação com profundidade para aquela pessoa que está com um passo muito além quanto aquela que está começando e todo mundo sai bem satisfeito. Professor, e ainda falando sobre a legislação de trânsito, aqui no Brasil a gente está aquém ou não de outros países? Como é que a gente anda nessa evolução no direito comparado? Bom, eu gostaria de falar especificamente da questão do processo. Nós temos um grande problema no Brasil, não apenas na parte administrativa, mas também na penal, mas vou falar da administrativa, que é a falta de punição. Simplesmente as pessoas não são punidas. E por que não são punidas? Porque o nosso processo administrativo de trânsito, ele é muito longo, ele demora demais. Por isso que você vê pessoas atropelando outras, saindo de uma balada, por exemplo, e no outro dia já estão na rua e não vai acontecer nada. Por quê? Porque o nosso procedimento, ele é muito demorado, ele é muito grande. Imagina, uma pessoa que hoje é pega dirigindo sob efeito de álcool, até ela ser suspensa, em geral, ela vai ter direito a 6 defesas. E quanto tempo 6 até defesas. realmente ela ficar sem a carteira? Aí vai depender do estado da federação. Tem alguns estados que estão mais rápidos, outros não. Mas se você for pensar que são 6 recursos que ela pode fazer isso daí, certamente vai demorar muito. E aquelas pessoas que sofreram malefícios em virtude daquela condução irresponsável, às vezes que perde um pai, perde a mãe, um filho, ficam com a nítida certeza, não é nem impressão, de que a legislação de trânsito ela está já ultrapassada e que ela realmente precisa ser modificada. Existe um espelho lá fora que você acha que o Brasil poderia seguir um exemplo? Especificamente não, porque a gente não tem tanto contato administrativo como acontece lá fora. Mas certamente não tem tantas instâncias como nós temos aqui. O problema é o recurso? O problema é o recurso, porque como a pessoa, como eu disse, às vezes não precisa de uma formalidade, por exemplo, de um advogado para fazer, eu já vi como julgador, muitas vezes, a pessoa pegar um papel, escrever, eu não fiz, ponto. O recurso era esse. E foi entregue assim ao Detran? E foi entregue ao Detran, e aquilo foi distribuído para um relator em uma comissão, o relator teve que fazer o julgamento, teve que ter uma sessão, todo mundo teve que ouvir, todo mundo teve que julgar, fez a ata, publicou, e o que podia fazer a pessoa?
entrar com outro recurso. Professor, a gente vai chegando ao fim aqui do programa. Eu queria que você, então, deixasse uma mensagem para esse aluno que ainda está indeciso, que não sabe qual área seguir, se especializar no direito. Deixa aí seu recado para ele. O meu recado, o meu convite é para que ele realmente olhe com bons olhos para o direito de trânsito. Não apenas o estudante, mas também aquele que já é advogado e que hoje está insatisfeito com a profissão. Tenho muitos alunos que falam isso. Eu não gosto mais de advogar, eu não aguento mais ter que fazer uma diligência onde as pessoas estão me pagando 20, 30 reais, passar uma audiência para fazer 50 reais, que é o que a gente vê hoje em dia. Então, eu não estudei tanto para isso, eu não quero essa vida. E no direito de trânsito você tem a possibilidade de fazer diferente. Como você tem poucas pessoas que conhecem, você pode se especializar no direito de trânsito, começar a trabalhar em pouco tempo, pode trabalhar no Brasil inteiro, ser professor, inclusive tutor de novos advogados, que depois, vendo essa nova sistemática, vão procurar informações e você que se especializou vai se tornar uma referência para essas novas pessoas. Isso em pouco tempo, comparado aos outros ramos do direito. Tá certo, professor. Tá dado o recado, então. Bom, e você aí de casa pode continuar com a TV Justiça. Acesse o nosso site, tvjustiça.jus.br, ou então se inscreva no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial. Obrigada pela companhia e até semana que vem. Tchau!